Bem-vindos à Sociedade 5.0. Olá, eu sou o Davi Pereira. Eu sou o Douglas Talvi. Bem-vindo ao primeiro podcast sobre Sociedade 5.0. E para o nosso tema piloto, nós vamos falar sobre... Não sois máquinas, homens é o que sois. O que você acha? É um tema excelente para a gente começar a abordagem do nosso podcast sobre Sociedade 5.0. Eu acho excelente esse tema porque hoje eu acho que existe um certo alumbramento com a tecnologia. As pessoas acham que a tecnologia é a solução para tudo, que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade. E nesse processo as pessoas estão se tornando um pouco mecanizadas também. Você vê isso também, Douglas, no dia a dia das pessoas? Você vê pessoas se tornando máquinas ou com comportamento mecânicos? Vejo sim. De fato, as pessoas têm terceirizado todas as soluções e, na verdade, toda a vida para computadores, ou mais precisamente, smartphones. Basta você observar em espaços públicos como todos estão olhando com aquela inclinação para seus smartphones. Às vezes não prestando atenção na hora de atravessar a rua ou ignorando tudo que está acontecendo à sua volta. É tenebroso. É verdade. Muito triste a gente ver, por exemplo, em uma mesa de restaurante, várias pessoas olhando para um device e esquecendo de olhar nos olhos das pessoas. Isso é muito ruim. É por esse motivo do nosso podcast, a falar sobre este tema. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Douglas. Para explicar para quem está nos ouvindo, o que é a Sociedade 5.0? Fala um pouquinho sobre esse tema apaixonante e até o momento desconhecido no Brasil. Perfeito. A Sociedade 5.0 é um conceito que sucede à indústria 4.0. Seria uma revolução silenciosa que parte do Japão para o mundo e que muito mais transformadora que a primeira, que seria a 4.0, por uma razão simples. É que essa mudança promete revolucionar a sociedade por um bem maior. Eu adoro tecnologia a serviço do bem. Isso é um tema apaixonante. E esse foco da tecnologia na humanidade, que é o mais interessante da sociedade 5.0, o conceito, né? Enquanto a indústria 4.0 se concentra essencialmente no fabril, a sociedade 5.0 procura posicionar o ser humano no centro da inovação e da transformação tecnológica. Muito legal. Só para contextualizar quem está ouvindo a gente, Sociedade 1.0 é aquela dos primórdios da humanidade. Era uma sociedade de caça, ou seja, o homem existia de forma coexistente com a natureza e para sobreviver, entre outras coisas, caçava. A gente chama isso de sociedade 1.0. Aquela sociedade de caça, de coexistência, de formas mais primitivas com a natureza. E aí veio a sociedade 2.0. O que aconteceu de diferente, Douglas? A nossa sociedade evoluiu, deixando de ser nômade e passou a cultivar. Aí veio a sociedade 2.0. Sociedade focada na industrialização, com o advento do maquinário, principalmente movido a vapor. O homem descobriu que não precisava mais de animais para, por exemplo, arar a terra. E no começo, o homem cultivou utilizando os instrumentos, depois utilizou alguns animais para irrigação, mas ele teve a sacada e descobriu que os motores, inicialmente a vapor, poderiam ajudar a substituir os animais. Então, ao invés de ter coisas puxadas a cavalo, teria coisas puxadas a motores. E depois veio Ford, com outras pessoas como Taylor, que introduziu uma sociedade industrial focada em processo. Isso foi um período que durou bastante. E aí surgiu uma coisa fantástica chamada computador. O que mudou, Douglas, com isso? Com a invenção dos computadores e muito posteriormente com a invenção dos celulares, que evoluíram para os smartphones, nesse período nós estávamos entrando na sociedade 4.0. É verdade. Que é a sociedade da informação. A nossa atual sociedade. Muito bom. E o que tem de diferente nessa sociedade em relação à tecnologia? É dessa sociedade que nós convivemos com tecnologia mais próxima, mas também centrada na indústria 4.0, que é a utilização dessa tecnologia para meios produtivos. E o próximo passo, que vamos comentar ao longo dos episódios do nosso podcast, é como e por que chegar na sociedade 5.0? O que seria a sociedade 5.0? Uma sociedade focada e centrada no ser humano, focada na informação. E principalmente daquilo que você falou no comecinho da nossa conversa, para o bem-estar do ser humano, que é o que eu acho a parte mais importante e relevante da sociedade 5.0. O que algumas publicações chamam de sociedade super inteligentes ou Super Smart Society.
Legal falar em inglês assim, né? Super Smart Society. Acho Dessa bem forma legal. fica muito bem colocado. Ou seja, aquela sociedade onde a gente usa tudo que a tecnologia trouxe de interessante a serviço do ser humano. Eu acho que isso é um tema apaixonante, que nós vamos investir em vários episódios, vários podcasts. Aí, Douglas, para esclarecer para quem está ouvindo a gente, quem teve a ideia de cunhar esse termo, da onde surgiu? Fala um pouco sobre esse conceito. Em abril de 2016, o governo japonês decretou o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia. Eu já tenho uma extrema admiração pelo povo oriental, mas em geral pela cultura japonesa, que a admiração é gigante. Lembrando que esse pessoal foi quem concebeu o Kanban, concebeu o conceito de 5S, realmente é uma cultura diferenciada. Sim, a capacidade de planejamento e execução deles é fantástica. E nesse plano básico, continuando, o 5º, abrangente em vários aspectos, inclui a promoção da inovação e da internacionalização. A gente sabe que a cultura japonesa ficou fechada durante séculos e abriu até recentemente, e a internacionalização ainda é um desafio. Apesar de já estar aberto há décadas para a sociedade oriental, até mesmo para o próprio Ocidente, é um pouco fechado. O ponto focal, no entanto, é o desenvolvimento da sociedade para uma super sociedade inteligente, que é o que a gente chama de sociedade 5.0. Mas engraçado, Douglas, o Japão é a terceira maior economia do mundo. E por que eles estão preocupados com esse termo agora? O que está acontecendo e por que o Japão resolveu transformar isso em um programa de governo de fato? O Japão, eles estão antecipando um problema, eles querem resolver um problema por um motivo simples. Eles precisam desesperadamente de população. Mas não tem muita gente lá, não? Até tem, mas o país sofre com um grave fator de envelhecimento. Lá, 27% da população já tem mais de 65 anos. E estima-se que 40% da população terá essa mesma idade em 2050. Então, vai faltar população economicamente ativa. É aí a pergunta de como fazer com uma população com esse nível de envelhecimento. Eles se antecipam aos problemas que sabem que vai surgir, né? E aí, mais uma vez, na cultura japonesa, essa preocupação e esse respeito com as pessoas de mais idade é realmente algo para se respeitar, alguma coisa que a gente tem que venerar. Eles têm essa cultura de respeitar os mais velhos, de admirar os mais velhos, e essa preocupação de começar a utilizar tecnologia nos leva a uma outra pergunta. Qual o objetivo do programa da Sociedade 5.0, Douglas? Explica para quem está ouvindo a gente aí. Basicamente, a Sociedade 5.0 ela visa colocar todos os benefícios criados através da implementação da indústria 4.0 para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é focar todas essas tecnologias que hoje o mercado utiliza para melhorar os meios produtivos, de forma a fazer negócios, só que utilizados com foco no ser humano, na qualidade de vida. Fantástico. E nesse sentido, não há limites para o uso da tecnologia. A gente pode pensar em várias áreas possíveis. A mais óbvia é a medicina, mas também em outras áreas de saúde. E quando eu falo em outras áreas, por exemplo, recreação, conhecimento, melhoria de ambiente, acho que tudo isso vai ser tema dos nossos próximos episódios. E tenho certeza que vai cativar quem estiver ouvindo a gente. E outra pergunta, muita gente está dizendo que com esse monte de tecnologia vai haver perda de emprego. Qual o impacto dessas novas tecnologias? A tecnologia vai ser um inimigo nosso ou vai ser um amigo, Douglas? O mindset vai mudar bastante, porque hoje as pessoas olham a tecnologia como um inimigo, de fato. Até pela forma que a indústria 4.0 prega a utilização da tecnologia, na otimização de entregas, na redução de custo operacional. E hoje o nosso custo operacional está muito baseado em pessoas, em headcount. Então, se você reduz custo, você acaba reduzindo pessoas. A sociedade 5.0 ela prega outra coisa. Então, são sistemas inteligentes que serão considerados aliados. E por quê? Porque eles vão ser utilizados especificamente para resolver problemas como a limitação de energia elétrica, envelhecimento da população, desastres naturais, segurança pública e também desigualdade social. Muitas dessas coisas que você falou agora já são realidades presentes, mas a gente tem que pensar em possibilidades futuras.
Dá uma palhinha aí do que vem pela frente e o que será tema de outros podcasts. São muitas as possibilidades. É inegável que o fato de que a sociedade ela caminha cada vez mais para um futuro high-tech, por onde você olha, soluções que você está acostumado a conviver, a gente vê essa movimentação, seja no estabelecimento próximo da nossa casa ou até envolvendo os nossos parentes. E apostar em soluções criativas e altamente tecnológicas para tornar a rotina das pessoas mais fácil e suas vidas mais felizes. É um viés que melhor traduz o que está por vir nesse futuro que os japoneses estão implementando. Temos que imitar os japoneses de fato. Com certeza. Muita coisa que a gente vê em filmes e desenhos de ficção, como os Jetsons. Olhando para cidades futurísticas, a gente vê, em primeiro lugar, ar limpo e água limpa para tudo que é lado. Geralmente, quando você vê uma cidade do futuro, exceção, é claro, dos filmes tipo Mad Max, que mostram um futuro sombrio, são pessoas usando tecnologia de uma forma estruturada e para o bem. E isso, na verdade, já começou, certo, Douglas? O futuro é agora. Os japoneses já alertaram o planeta que estava acontecendo. Cabe a cada um dos países, e acredito que aqui nós estamos fazendo a nossa contribuição para o Brasil, difundir a cultura e o que se espera para uma sociedade 5.0, para que a gente alavanque esse movimento aqui no nosso país também. Sensacional. Bem, esse é um programa inicial, é um podcast piloto. O que a gente pode esperar para os próximos podcasts, Douglas? Vamos ter convidados? O que você acha? Com certeza teremos convidados. A inteligência coletiva é sempre melhor do que a inteligência individual. E mais um dos motivos que nós começamos o podcast com 2 pessoas. Mas os convidados com certeza vão poder acrescentar muito para nós e para os nossos ouvintes. A ideia é essa, a gente trazer visões complementares, não só de pessoas de tecnologia, mas pessoas de áreas humanas, quem sabe teremos pessoas da área médica aqui, falando o que a tecnologia pode fazer para o bem do ser humano. Pessoas de entretenimento, enfim. A ideia é que a gente tenha uma visão plural e complementar para a gente contextualizar o que a gente está chamando de sociedade 5.0. Exato. E com isso nós vamos nos despedindo por aqui. E nos vemos no próximo podcast. Grande abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado.